Olá, boa noite, uma excelente noite para você que está aqui com a gente na Fonte TV. O Sociedade em Questão está no ar nesta segunda-feira, dia 25 de fevereiro. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Nós seguimos até às 11 horas da noite de hoje, levando para você os melhores assuntos, tudo que é de importante que você deve saber nesta segunda-feira, tá? E a gente, é claro, conta com a sua participação, ligando e participando ao vivo dos quadros de entrevista pelo 3254-1079 e, é claro, pela nossa enquete de hoje, que vai valer para você, no dia 4 de março, um notebook Filco novinho para você de 14 polegadas. E a pergunta de hoje é a seguinte: você teria coragem de usar anabolizantes para manter o corpo, assim, quando você malha, então mais forte, um aspecto de mais malhado, mais forte? Sim ou não? Você vai ligar e participar da nossa enquete de hoje. E quanto mais você ligar, mais chance você tem de levar para casa um notebook da Filco de 14 polegadas no próximo dia 4 de março, tá? E olha, no Sociedade em Questão a gente vai falar sobre diversos assuntos. Um é quais alimentos uma grávida deve consumir para se manter saudável e não prejudicar o bebê. É o que nós vamos saber hoje no Sociedade em Questão. Vamos falar também sobre o uso de anabolizantes, que é tema da nossa enquete, e os prejuízos que eles causam para o corpo. E olha, é assustador o número de jovens envolvidos com crimes. Nós vamos falar sobre as prováveis causas de menores entrarem cada vez mais cedo no mundo do crime. E é claro, para encerrar a noite, vamos receber o grupo Filé Carioca com sambinha na ponta do pé. Tudo isso agora no Sociedade em Questão, que já está no ar. A escola não queria. Por quê? Ia para a rua. Para a rua. Então eles se tornaram crianças agressivas. E gêmeos, era interessante que um piscava para o outro, já sabia o que ele queria fazer. E quando eles chegaram na casa juvenil, foi assim, os monitores ficaram apavorosos pela a quantidade de problemas. Hoje, a transformação, por quê? Porque eles receberam carinho, receberam limites, não é não, sim é sim. Receberam uma atividade ali, junto com o monitor, estão recebendo uma orientação espiritual, estão ali na capela, ouvindo a palavra. Se eles vão ser ou não vão ser evangélicos, para nós, é assim, se a gente fizer deles, estamos que fazendo, sejam homens. Homens de caráter, homens de bem. E é o que, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer ali com um sucesso grandioso com esses jovens. Então, hoje, quando eu vou lá, e a gente está sempre indo lá, lógico, eu sou presidente, eu fico admirado com a transformação daquelas crianças. Os próprios pais, a mãe disse esses dias para nós, falou assim: olha, eu estou aprendendo a rezar com os meus filhos, porque antes eu não fazia, eles não dormem se eu não fizer uma oração com eles. Mãe, a senhora tem que orar, porque eu aprendi que a senhora tem que nos abençoar. Então hoje o pai nem abençoa o filho, não tem aquele negócio de dar a bênção, de fazer uma oração para abençoar o filho, essa afetividade. O filho começou a dar problema, exclui ele. Absurdo, né? É. Bom, infelizmente nosso horário já acabou. Obrigado, pastor Neto, pela sua presença. Foi um prazer, apóstolo. E com certeza nós cremos que essa sociedade vai ser cada vez melhor, tendo essa juventude buscando os caminhos do Senhor. Quero deixar um convite para o pessoal aí que está em casa, o Ministério Atitude, juntamente aí com a nossa Igreja Fonte da Vida, tem os braços abertos para receber vocês todos os sábados, em qualquer lugar que tenha a Igreja Fonte da Vida, às 19 horas. Coloca o seu filho no caminho certo, coloca o seu filho na igreja. Obrigado, bispo, pela sua Obrigado, presença. apóstolo. Quero dizer para você que está em casa, que talvez está vivendo uma crise na sua família. A Fonte da Vida está de portas abertas para você. Você que está em uma crise conjugal, você que está com uma crise em educar o seu filho. Nós temos o departamento da família, nós temos a geração da fonte, que é um trabalho com crianças pequenas. Nós temos um trabalho chamado Docmos, que é um trabalho para adolescentes, que é uma fase complicada. Quantos pais se perdem nessa fase? Então a Fonte da Vida tem um amplo trabalho para a família. Você pode ligar agora no 3240 4900. Pode ligar agora e se informar e
e está conosco. Nós, independente da sua religião, independente aí da sua classe social, a Fonte da Vida está aberta para todos. E nós temos ali uma estrutura para receber você e te ajudar, para que você tenha uma família feliz, porque Deus não te deu uma maldição. Deus te deu uma bênção, que é o seu esposo e que é o seu filho. Então nos procure, foi um prazer estar com você nessa noite. Que Deus te abençoe, Mariana. Obrigado, apóstolo. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Olha, a violência, infelizmente, toma conta cada dia mais do nosso estado e todo o nosso país. E a influência e a participação de menores, de jovens, cada vez mais jovens no mundo do crime é também cada vez maior. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com o bispo Francisco Xavier, da Igreja Fonte da Vida. Boa noite, bispo, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Boa noite, apóstolo. Boa noite, você de casa. Também, Deus te abençoe. Também falamos com o pastor Neto, ele é pastor de jovens da Igreja Fonte da Vida. Boa noite, pastor, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana. Boa noite, apóstolo. Boa noite, bispo Francisco. É um prazer estar aqui. Bom, falando sobre a questão da violência, bispo, é assustador, viu, Mariana, pastor Neto, como a idade de iniciação no crime, na marginalidade, tem diminuído com o passar dos anos. Você tem hoje crianças de 8, 10 anos que sabem manejar um revólver. Eu nunca peguei no revólver, não sei o que é isso. E criança maneja bem um revólver. Bem. É assustador isso. Isso é proveniente do que, bispo Francisco? A sociedade mudou, a questão da desigualdade social, o que é? Falta de educação, falta de quê? Apóstolo, eu vejo que as informações elas estão chegando muito rápido para a juventude, para a criança hoje. Hoje uma criança aí de seus 6, eu já ouvi falar até de 5 anos, entra na internet, ela fuça tudo, apóstolo. Ela fuça tudo e às vezes o pai, a mãe não acompanha, não sabe, não acompanha a criança e as informações que ela está recebendo. Os jogos que existem de videogame, os filmes que a criança assiste. Hoje existe desenho animado em que cita a violência de um monstro que tem que destruir outro e assim por diante. Então, os pais, eles não acompanham esse processo. Isso é uma cultura de violência já imprimida na mente da criança, que quando jovem, ele passa a achar que aquilo é normal. É uma cultura já... Você já assiste os jogos, esses jogos que tem em computador, levando a pessoa a matar venceu, matar venceu. Exatamente. Então esse tipo de cultura tem... É isso que vai imprimindo na mente e no emocional da criança. Ela vai crescendo e quanto mais ela vê aquilo ali, ela assiste aquilo ali, aquilo vai se tornando normal. Então o ritmo de informação que vai chegando vai se tornando normal para a criança. Então aquilo passa a ser normal. Então, por outro lado, uma criança que cresce também, apóstolo, em um ambiente de uma família onde a violência é constante. Desde pequena ela vê o pai agredir a mãe agredindo o pai, a violência é normal no lar dela, ela cresce, então ela se torna também uma criança, vai se tornar um adolescente e um adulto violento também. O desajuste familiar, além das informações que vão vindo através dos jogos, dos filmes, tem também aquele desajuste familiar, a violência dentro de casa também. Agora, pastor Neto, você que lida diretamente com os jovens, essa questão também, né? Porque a gente percebe muito, cada vez mais, como o apóstolo disse, jovens entrando no mundo do crime cada vez mais cedo, essa ausência dos pais também. Os pais antigamente eram presentes, pelo menos a mãe sempre em casa, para dar essa atenção. Essa falta de punição também para algumas coisas e essa violência constante na televisão, porque nem sem jogos, né? Jornalismo, programas de televisão, a violência está estampada o tempo inteiro. Isso acaba entrando mesmo na mentalidade dos jovens? Sim, ele acha que ele tem total liberdade. E atrás disso vem também essa máfia que tem das drogas, que leva o jovem a buscar, né, essa liberdade em cima das drogas
e aquela pessoa que está por trás dele, que fala, ó, você pode fazer isso, que você não vai ser preso, ele sofre uma influência, ele também tem essa falta da família. Eu acompanho alguns jovens aí que já são de pais separados, passam por esse problema, e aí eles começam a ter uma má influência. Pessoas que acompanham eles no dia a dia, ele não quer saber de trabalho, ele não quer saber de estudo e começa a viver na marginalidade. E as pessoas vão influenciar eles. Os amigos, então você pode né, matar, você pode vender droga, não vai acontecer nada com você, você é de menor. Então essa impunidade, pastor Neto, ela é um problema, né? Porque, com certeza. Como você Com disse, certeza. tem uma máfia atrás que fala para a pessoa, faça que não vai acontecer nada. Justamente. Não vai... Companhias de amizades também que já estão nesse mundo do crime que influenciam. E apóstolo, acaba que eles são um boneco, um ventríloco na mão acaba que são um ventríloco na mão dessas pessoas. Você que está em casa sabe muito bem, você já deve ter escutado alguma história referente a isso, que o de menor ele pode fazer, ele pode pintar e bordar que não vai acontecer nada. Então ele fica um boneco na mão desses marginais. E essa questão também da violência hoje em dia é o seguinte, em alguns lares, a ausência do pai e da mãe, então o pai e a mãe quer recompensar o filho, deixando ele livre. Então, para que ele possa fazer o que ele quer. A gente encontra muito isso. Então, ou então dando tudo o que ele pede. Então, é uma maneira de suprir a afetividade que ele não dá. Exatamente, ele não está ali presente. Então, no dia a dia, aquela correria, então se ele quer um tênis caro, dá, se ele quer o carro, dá. Tem pai que entrega o seu carro para um menino de menor. 12, 13 então, porque a violência hoje não está só na classe baixa, está na classe alta, em todas as classes. Então, você vê muitas vezes filhos de advogados, de promotores, de gente importante envolvida no mundo do crime. Aí você pensa por quê? Porque não tem um limite, não teve um limite, não teve alguém que acompanhou o crescimento desse jovem, o que ele estava fazendo, por onde ele ia, que pudesse sentar com ele, conversar com ele. Então a falta do pai, então o pai vai recompensar como? Aí o pai, eu quero isso, tamo. Pai, eu quero aquilo, tamo. Então ele cresce sem um limite. Então ele vai para a rua e passa a ser uma moça, um rapaz desenfreado, que não tem limites e que quer ser feliz. Quer ser feliz, não importa o preço, não importa o custo. Agora, o senhor estava falando no início de crianças até de 8 anos que sabem manejar uma arma. Eu estava vendo no noticiário, inclusive nacional, mostrando uma menina de 14 anos que havia acabado de matar a facadas uma outra menina da mesma idade, porque ela tinha ido num baile, numa festa com o garoto que ela gostava. Ela já tinha avisado, se você vier com essa menina aqui, eu vou matar ela e você. E ela realmente matou a menina e só não matou o rapaz porque ele conseguiu fugir. E essa menina já havia matado uma outra pessoa com 8 anos de idade. Ela já havia matado uma outra menina com 8 anos. Mariana, esses dias eu presenciei uma reportagem que uma quadrilha de jovens de classe alta que cometiam crime pela internet, roubando pela internet. E eles alugavam casas beira-praia para fazer todo tipo de festa. E usar todo tipo de droga. Por quê? Porque o pai e a mãe já não conseguem bancar a vida dele mais. Eles vão querendo cada vez mais. Ele vai querendo cada vez mais. E aí começa a partir para o lado do crime também. Né? Agora, interessante, eu queria até perguntar para o pastor Neto. Hoje isso não acontece. Antigamente se dizia, e eu acho que também não era assim, que só os pobres faziam isso. Mas não. Tinha muito filho, gente bacana aí que fazia, só que encobria. Hoje a coisa está clara, né? Todo mundo, a imprensa, faz um benefício tamanho para a sociedade. As pessoas dizem que o ser humano é fruto do meio. Interessante. Então, uma família que tem dinheiro, tem estrutura natural, ela pode mandar manda o filho para uma boa escola. O filho vai para a marginalidade, pastor Neto, por quê? Apóstolo, numa situação como essa, aí a gente se pergunta, né? O pai se pergunta, onde eu errei, o que faltou, mas no acompanhamento que a gente tem com o jovem hoje, a gente sabe que é todo um fator que influencia. No colégio tem as influências, às vezes a televisão, a internet. Então, o que o Bispo Francisco pontuou aqui, bem pontuado no começo, essa abertura que o jovem tem desde cedo, ele começa a ter conhecimento do certo e do errado de uma forma errada. Agora, a presença do pai, pastor Neto, no dia a dia,
com o filho evitaria isso? Com certeza. O pai bem intencionado, que quer o melhor para o seu filho, ele evita sim, porque ele está acompanhando, ele sabe os passos do seu filho, no colégio, no curso de inglês, ele sabe o dia a dia do filho e ele pode frear o filho numa situação como essa, né? Quando ele está começando a caminhar para a marginalidade. E apóstolo, eu acho tão interessante que eu tenho acompanhado alguns jovens que teve o laço familiar desfeito por divórcio. E com isso, eles se apegaram à força que é a igreja. Então é muito interessante. A igreja é um fator aí determinante para uma mudança, para uma segurança para a juventude ou não? Com certeza. Porque antigamente a igreja era considerado algo até que maléfico para o jovem. Hoje a igreja é um porto seguro? Com certeza, a gente lida ali com jovens de 14 até 30, 35 anos, pessoas que estão começando a formar seu caráter, pessoas que já têm o seu caráter formado, que eles começam a ter um ciclo ali dentro da igreja, que é dentro de amizade, ele começa a fazer cursos teológicos e a igreja dá esse aparato para ele, porque quando ele está com 16, 17 anos, ele não vai se desviar do seu caminho e se desvirtuar, começar a mexer com coisas que realmente são ilícitas. E a igreja dá esse apoio, dá esse subsídio, por isso que a igreja é muito importante na formação do caráter do homem e da mulher. É interessante, o pastor Neto está falando, o bispo Francisco Mariano, que na igreja o jovem ele casa mais cedo, ele assume responsabilidades mais cedo, né, do que fora da igreja. Isso ajuda, bispo Francisco? Com certeza, apóstolo. Porque você passa a transmitir valores, princípios e valores para aquele jovem que ele não recebeu em casa. Porque, na realidade, a problemática da violência está dentro do núcleo familiar. A família hoje... Você acha que a família é fundamental? A família é fundamental, apóstolo. Ela é culpada ou ela é... A família, o pai, a mãe, de uma certa forma, tem uma culpa aí. Porque hoje não há uma preocupação em formar aquela criança. Então, o pai e a mãe não tem essa preocupação. Transmite para a escola, ou transmite para babá, ou transmite para ninguém. Deixa solto. Então, se a família não vai bem, o resto não vai bem. A igreja tem essa importância porque, por exemplo, eu vou falar da fonte da vida, que eu sou bispo. Nós temos ali grupos que vão trabalhar com casais. Casais que estão, às vezes, em crise, ou casais que estão iniciando um relacionamento e a gente vai passar princípios. Nós temos ali o trabalho de jovens, o discipulado, que não só estuda a palavra, mas ajuda o jovem a saber, a discernir, porque hoje, apóstolo, o jovem não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Muitas vezes ele acha que o que ele está fazendo, ele está certo. Dentro da igreja ele tem um aconselhamento, ele tem um acompanhamento, ele tem ali uma pessoa que vai acompanhar, orientá-lo ali dentro, para que ele possa formar, então, o seu caráter, discernindo o que é certo e o que é errado. Porque na sociedade hoje, o certo é errado e o errado é certo. Então, os valores estão invertidos e a juventude está vivendo isso. E essa juventude ela vai crescendo, se bem que vive muito pouco, porque quem parte para o mundo do crime, da violência, morre cedo. A gente vê a quantidade de jovens que estão morrendo aí, com 17, 18 anos. A maioria não chega nem a 20 anos. Os que chegam a 20 anos no mundo do crime podem levantar a mão para o céu. Agora, essa questão que o senhor falou dessa presença dos pais, quando a gente fala de presença, né, de pais e atenção, como o pastor Neto disse, não é o pai estar 24 horas, porque não tem como fazer isso, né? É a qualidade do tempo, né? Mariana, porque todo mundo sabe que as pessoas precisam trabalhar. Eu não sou muito velho, Mariana, mas eu sou de uma época em que meu pai, a gente, graças a Deus, não tinha televisão, meu pai sentava, botava a cadeira, a gente sentava do lado do meu pai, e meu pai contava como é que foi o dia dele. Ele começava a contar os casos dele ali e tal, e a gente ficava ouvindo. Eu sou de uma época que meu pai falava, você vai para a escola, mas você volta. E aí, eu lembro que uma vez eu achei 50 centavos na rua. E cheguei em casa com essa moeda. E eu achei na rua. Meu pai perguntou, onde você achou isso? Quem te deu esse dinheiro? Pai, eu achei na rua. Então você vai lá, no mesmo lugar que você achou, você coloca. Porque quem perdeu, pode passar e procurar. É um exagero? Mas meu pai estava formando o meu caráter. Sim. Você está entendendo? A gente viveu uma época em que não existia muro. Apóstolo, muro era mais ou menos de 1,5 metro, porque se você fizesse um muro muito alto, você ofendia o vizinho. Então, mas para ir para a casa do vizinho do lado, papai, eu posso? E o vizinho do lado da mesma forma. Então a gente tinha esse respeito. Então essa falta de limite, que hoje essa questão da modernidade, que vai
atravessando, o consumismo também. Você tem que ter a mídia que impõe, sempre tem que ter uma coisa nova. E se você não consome, você não faz parte da roda, se você não tem aquele... Você não é aceito. Você não é aceito. Se você não tem aquele carro, se você não tem aquele tênis... E a própria lei agora, né, Bispo? A lei, ó, o pai não pode mais fazer isso com o filho, o pai tem que respeitar os limites do filho, e a lei começa a interferir na educação. Pastor Neto, deixa eu dizer algo para você. Hoje você não precisa bater para corrigir o seu filho. Você pode disciplinar, tira algo que ele mais gosta, bota ele para refletir num canto. Eu acho que nós estamos tocando aqui num assunto muito importante, que é o tempo de qualidade que o pai tem que dar ao filho. Antigamente, aí 20 anos atrás, quando veio há 30 anos a televisão, centrava o pai, a mãe e 5 filhos vendo a televisão. Já não era na época do Bispo Francisco, né? O Bispo Francisco, não é velho, ele é muito novo, por sinal. Mas o pai dele os criou sem televisão. Então, a comunhão era em torno da televisão, não tinha relacionamento. Hoje, cada um está no seu iPad, iPhone, no seu computador, sentado na sala. Tem 7 pessoas, são 7 mundos diferentes. Verdade. Piorou. Piorou. Eu estou com meu filho aqui, mas eu estou resolvendo os problemas aqui no meu iPad. Não. E o filho está no iPhone. E se quer falar com o filho, tem que vai falar lá. Justamente. A comunhão é por lá. Não, estão na mesma sala e mandando mensagem um para o outro. Entendeu? Então não tem calor humano, não tem afetividade. Aí aparece o marginal que dá calor humano de maneira errada. Exatamente. O filho vai. Porque o jovem precisa de um referencial, né, apóstolo? Você sabe disso. Precisa de um referencial. Tanto a moça como o rapaz. Então, vai aproximar alguém que ele vai admirar, que é um mau caráter, um bandido. Porque não tem... Olha, gente, presta atenção aqui. Entre aspas, todo marginal é gente boa. Conversa suave, sabe aproximar. É um enganador. Vou usar uma terminologia bíblica. É um lobo revestido de quê? De ovelha. De ovelha. Se o pai e a mãe não têm esse relacionamento bacana com os filhos, o marginal vai dar, não é isso? Apóstolo, é fácil. E outra coisa, o pessoal culpa muito o Estado, né? O problema é o Estado, é o governo, é mais segurança. Mas o problema é a família, é mais fácil jogar a culpa para o outro. Você desde quando Adão e Eva pecou, foi assim, né? A culpa foi da minha esposa que o Senhor me deu. Não, a culpa é de fulano, Beltrano. Então é sempre mais fácil transferir a culpa para o outro. Porque muitas vezes dói enxergar que o problema está dentro da família. Dói enxergar a sua ausência. Dói enxergar a sua indiferença com relação ao seu filho. E hoje em dia, apóstolo, tem o pessoal que tem filho sem saber como é criar um filho. Então... Isso é verdade, pastor Nato? Você que convive com eles mostram aí que tem saudade da presença do pai ou não? Com certeza. Às vezes eles até se confundem muito e começam a querer ter um contato paternal, maternal com pastores e pastoras, e não é assim. É acompanhamento espiritual, é você levar ele a se interagir dentro da igreja, o Espírito Santo faz o resto, e tem feito. Mas não tem como, né? Não tem como substituir esse símbolo, que é o pai e a mãe para ele. Não tem como. Apóstolo, nós recebemos, represento a Fonte da Vida, num trabalho social que a Fonte da Vida tem, que é a Casa Juvenil Vida Nova. Eu estou representando lá. E nós recebemos 2 crianças, inclusive o senhor teve a oportunidade de conhecê-los, o senhor foi lá no Natal, nós estávamos fazendo Natal, o senhor foi lá orar pelas crianças, pelas famílias, deu uma palavra, e a Fonte da Vida é mantenedora dessa obra, que é a Casa Juvenil Vida Nova. Nós recebemos 2 crianças que são gêmeas. A mãe não queria, o pai não queria, porque são separados, mãe e pai separados. A escola não queria. E então entraram em contato conosco. Não queria ele? Ninguém queria os meninos. Não queria ele em casa, não queria ele na escola? A mãe não queria, o pai não queria e a escola não queria. Por quê? Ia para a rua? Para a rua. Então eles se tornaram crianças agressivas. E gêmeos, é interessante que um piscava para o outro, já sabia o que ele quer fazer. E quando eles chegaram na Casa Juvenil, foi assim, os monitores ficaram apavorosos pela a quantidade de problemas. Hoje, a transformação, por quê? Porque eles receberam carinho, receberam limites, não é não, sim é sim. Receberam atividade ali, junto com o monitor,
estão recebendo uma orientação espiritual, estão ali na capela, ouvindo a palavra. Se eles vão ser ou não vão ser evangélicos, para nós, assim, se a gente fizer deles, estamos que fazendo, sejam homens. Homens de caráter, homens de bem. E é o que, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer ali com um sucesso grandioso com esses jovens. Então, hoje, quando eu vou lá, e a gente está sempre indo lá, lógico, eu sou presidente, eu fico admirado com a transformação daquelas crianças. Os próprios pais, a mãe disse esses dias para nós, falou assim, olha, eu estou aprendendo a rezar com os meus filhos, porque antes eu não fazia, eles não dormem se eu não fizer uma oração com eles. Mãe, a senhora tem que orar, porque eu aprendi que a senhora tem que nos abençoar. Então hoje o pai nem abençoa o filho, não tem aquele negócio de dar a bênção, de fazer uma oração para abençoar o filho, essa afetividade. O filho começou a dar problema, exclui ele. Absurdo, né? Bom, infelizmente nosso horário já acabou. Obrigado, pastor Neto, pela sua presença. Foi um prazer, apóstolo. E com certeza nós cremos que essa sociedade vai ser cada vez melhor, tendo essa juventude buscando os caminhos do Senhor. Quero deixar um convite para o pessoal aí que está em casa, o Ministério Atitude, juntamente aí com a nossa Igreja Fonte da Vida, tem os braços abertos para receber vocês todos os sábados, em qualquer lugar que tenha a Igreja Fonte da Vida, às 19 horas. Coloca o seu filho no caminho certo, coloca o seu filho na igreja. Obrigado, bispo, pela sua presença. Obrigado, apóstolo. Quero dizer para você que está em casa, que talvez está vivendo uma crise na sua família. A Fonte da Vida está de portas abertas para você. Você que está em uma crise conjugal, você que está com uma crise em educar o seu filho. Nós temos o departamento da família. Nós temos a geração da fonte, que é um trabalho com crianças pequenas. Nós temos um trabalho chamado Docmos, que é um trabalho para adolescentes, que é uma fase complicada. Quantos pais se perdem nessa fase? Então a Fonte da Vida tem um amplo trabalho para a família. Você pode ligar agora no 3240 4900. Pode ligar agora e se informar e estar conosco. Nós, independente da sua religião, independente aí da sua classe social, a Fonte da Vida está aberta para todos. E nós temos ali uma estrutura para receber você e te ajudar para que você tenha uma família feliz, porque Deus não te deu uma maldição. Deus te deu uma bênção, que é o seu esposo e que é o seu filho. Então nos procure, foi um prazer estar com você nessa noite. Que Deus te abençoe, Mariana. Obrigado, apóstolo. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Agora vamos falar sobre saúde, porque o uso de anabolizantes vem se tornando cada dia um hábito, principalmente entre as pessoas que gostam, então, de cuidar do corpo, manter uma aparência de mais forte, mais definido, né, um corpo mais aparentemente sadio. Mas alguns remédios escondem também grandes perigos, né? E sobre esse assunto a gente fala agora com a doutora Ana Paula Meirelles, ela é endocrinologista, vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Boa noite, doutora. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão assistindo ao programa. Bom, doutora, em primeiro lugar, tem muita gente que às vezes confunde a suplementação, né, alimentar para uma atividade física com os anabolizantes. Qual a diferença principal deles? Bom, os anabolizantes, eles são esteroides, androgênios anabólicos. Então, são hormônios derivados da testosterona, que é o hormônio que determina as características sexuais secundárias do homem, né? O que difere o homem da mulher. Então, os anabolizantes são esses hormônios que são ingeridos de forma excessiva. E eles também têm uma ação que a gente chama de anabólica, por isso o nome é anabolizante. Anabólico significa que sintetiza a proteína, que estimula crescimento celular, que estimula a maturação óssea, crescimento ósseo e crescimento muscular. Então, os atletas esportivos, né, vamos dizer, utilizam mais com essa função anabólica. Certo. E qual que é a ação principal
desses anabolizantes, o que ele acarreta no corpo das pessoas? Então, o que a gente conhece na endocrinologia é que o hormônio ele tem que estar presente no organismo na quantidade fisiológica, ou seja, na quantidade normal. Se a pessoa ingere uma quantidade excessiva de determinado hormônio, isso vai causar dano. É o que ocorre com os esteroides anabolizantes. Então, pode causar acne, aumento da oleosidade da pele, queda de cabelo, pode haver alterações psiquiátricas, episódios de ira, de agressividade, delírio. Podem haver alterações hepáticas, alterações das enzimas hepáticas, formação até de tumores, cistos vasculares hepáticos. Pode dar sintomas virilizantes, né, engrossamento da voz, pode haver aumento do colesterol, aumento do colesterol ruim e diminuição do colesterol bom. Pode haver retenção hídrica e aumento de pressão arterial. Então, são muitos efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, a gente pode dizer se eles são mais agressivos no homem ou na mulher? Porque hoje tem mulher que também utiliza, né? Sim, é igual. Eles são muito prejudiciais no homem e na mulher e pior ainda quando usados na adolescência. Isso porque agrava mais? Porque na adolescência o que pode acontecer é um aceleramento da maturação óssea. E com isso, o adolescente pode perder em estatura final. Fora que há uma aceleração da maturação sexual também, que psicologicamente não é adequada. Aí você imagina um adolescente com alterações da sua sexualidade e ainda podendo apresentar episódios de agressividade, de ira. Fora que eu quero lembrar também que adolescentes, a gente não recomenda atividades de hipertrofia muscular. Né? Então, o adolescente não deve usar anabolizante e nem deve fazer musculação com o objetivo de hipertrofia, pelo menos até os 16 anos. Ah, certo. Nessa questão que a gente está falando das mulheres, porque eu já percebi, inclusive na academia, muitas mulheres que estão fortes, têm os músculos bem definidos, mas você vai conversar com ela já não tem aquela voz feminina, delicada. Alguns aspectos do rosto já não são tão definidos, delicados, né, como de uma mulher. Mexe com isso? Sim, porque o que ocorre? A mulher não tem essa quantidade anormal de testosterona. O hormônio predominante feminino é o estrogênio. Então, quando ela se submete a um excesso desses derivados da testosterona, pode haver engrossamento da voz, aparecimento de pelos em áreas que a gente chama de andrógeno dependentes, que é a região da barba, região do tórax anterior, região das costas, região lombar, glúteo, raiz da coxa, que são áreas que geralmente o homem tem pelo e a mulher não. Então, o excesso desses hormônios pode levar a isso. Pode levar a aumento do clitóris, pode levar a irregularidades menstruais, fora acne, aumento da oleosidade da pele, que eu já tinha comentado anteriormente. Agora, o anabolizante, ele é utilizado para alguma coisa? Sim, existe a utilização clínica do anabolizante, quando o paciente tem deficiência na produção da testosterona. Então, são homens que têm doenças testiculares ou doenças hipofisárias. A hipófise é uma glândula localizada no cérebro que a gente chama de glândula mestre do organismo. Então, ela comanda toda a orquestra hormonal, da tireoide, da suprarrenal, das gônadas, né, testículo, ovário. Então, quando há algum tumor ou por algum motivo se faz alguma cirurgia na hipófise, aí o paciente pode evoluir com deficiência de testosterona, então existe o uso clínico, certo? E também tem algum uso em pacientes críticos, muito graves, como, por exemplo, pacientes com síndrome da imunodeficiência humana adquirida, né, que é a AIDS. Quando eles estão em estado muito crítico, a gente às vezes utiliza algum tipo de anabolizante. Por falar nisso, nessa questão da AIDS e também de outras doenças que são transmissíveis, a gente fala também da hepatite, né? Muita gente utiliza esses esteroides injetáveis que se aplicam muitas vezes em locais com pessoas, né, que com certeza não são confiáveis, já que estão fazendo isso, né, em pessoas sem prescrição médica. Isso pode também trazer perigos para essa pessoa nessa questão, né? Claro. Nós temos que lembrar o seguinte: o uso estético de anabolizante não é médico e é ilegal.
Então, se a pessoa está utilizando essas drogas injetáveis, ela está usando de uma forma ilícita. Ela não sabe a origem dessa droga, não sabe se ela é estéril. A gente nem sabe se realmente contém aquilo que está escrito lá, porque não tem nenhum órgão fiscalizador, né? E fora que as pessoas podem compartilhar seringa, aumentando ainda mais o risco de transmissões de doenças, né, através desse uso. Com certeza. A gente tem uma pessoa para participar por telefone. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? Cristiano, Cristiano, você fala de onde? setor União. Setor União. Qual a sua pergunta? Queria perguntar aí para a doutora, para ela explicar para a população como que calcula o peso ideal, sobrepeso e obesidade mórbida. Eu gostaria de dizer para ela que eu tenho, digamos, 1,80 m e estou com 92 quilos. E se eu estou acima do peso ou não. Tá bom, obrigado pela sua participação. Bem, o cálculo do índice de massa corporal, que é um cálculo que a gente utiliza o peso e a altura, é feito do peso dividido sobre a altura ao quadrado. Então agora eu não vou conseguir calcular de cabeça o seu índice de massa corporal. O fato é que o índice de massa corporal normal é até 25. Entre 25 e 30 quilos por metro quadrado é considerado sobrepeso, acima de 30 é obesidade, entre 30 e 35 obesidade grau 1, entre 35 e 40 obesidade grau 2 e acima de 40 a gente chama de obesidade grau 3 ou mórbida. Certo. Ainda falando dessa questão dos esteroides, essa utilização, então, para a forma estética, como a senhora está falando, é proibida, né? E aí, quais são as formas que as pessoas utilizam mais? Porque eu já vi, a gente vê também na internet, além de todos esses problemas que dão, inclusive a pessoa com problemas locais mesmo, Da né? aplicação. Da aplicação, não é isso? A forma mais utilizada acaba sendo a injetável mesmo, visto que a maioria desses derivados, esses precursores da testosterona, eles ficam inviáveis por ingestão oral. Mas existem algumas formas orais também, em menor quantidade. Mas a maior parte é injetável, certo? Ou transdérmica, embora eles também não tenham muito conhecimento ainda sobre isso, mas já há. Bom, doutora, a gente tem também muitas... aí eu queria partir para essa questão da suplementação. A suplementação, ela é recomendada de acordo com o médico, com o que o médico recomende, ou a pessoa pode ir em qualquer loja e pedir alguma coisa? A suplementação alimentar, ela deve ser feita em conjunto com o seu médico e o seu nutricionista. Porque nós temos que calcular qual é o seu gasto energético diário. E para fazer esse cálculo, a gente tem que saber qual a sua dieta e o quanto de exercício físico você faz diariamente, para a gente poder calcular quanto de dieta você tem necessidade e quais os nutrientes estão faltando para que você consiga a aparência que você deseja. Então, a suplementação alimentar deve ser feita sob supervisão. Não sei se a gente pode chamar de remédios ou essa suplementação, que algumas pessoas tomam para dar uma energia maior na hora de malhar. Isso pode ser utilizado ou é perigoso? Bom, é perigoso porque muitas dessas formulações nós não conhecemos bem. E às vezes as pessoas compram por internet, existe algumas que contêm hormônio tiroidiano ou até mesmo algum esteroide anabolizante fraco. Então, sempre que vocês forem utilizar qualquer termogênico ou esses alimentos que dão energia ou que queimam gordura, procure seu médico, pergunte o que contém naquela forma, pergunte se ele conhece, porque é perigoso. A gente sabe que não existe milagre em termos de perda de peso, não existe medicamento que queima gordura, medicamento que modifica a aparência ao ponto de você modificar o seu biotipo, né? E com saúde, não existe. E existem, é fácil de ver que a pessoa toma isso, né? Sim. A pessoa que utiliza esteroides androgênicos anabólicos, né, que são os anabolizantes, são facilmente reconhecidas, né? Pelo menos por nós profissionais a gente conhece. Os homens às vezes têm crescimento das mamas, né? Que é o que a gente chama de ginecomastia, porque muitos homens não sabem, mas todo o excesso de testosterona, porque o homem produz a quantidade de testosterona suficiente para manter aquelas características masculinas. Todo o excesso que ele utiliza vai ser convertido em estrogênio pelo tecido gorduroso e hepático. E é por isso que há crescimento da mama. E fora que esse excesso de hormônio que ele ingere pode levar à atrofia testicular, porque o testículo dele não vai precisar mais produzir, visto que ele está ingerindo de forma externa. Então tem que tomar muito cuidado, isso é facilmente reconhecível sim.
Tá ótimo. Doutora, resumindo, de qualquer forma, a pessoa, claro, atividade física é sempre ótimo, né? A pessoa tem que fazer, mas sempre tudo com orientação médica, né? Sempre sob supervisão. O treinador responsável, ele não vai te orientar a usar esteroide anabolizante. A nutricionista responsável também não. Ela vai te orientar a uma alimentação saudável, uma atividade física regular, sempre visando saúde, nunca causando dano. Né? O princípio de todo tipo de tratamento, de tudo que a gente vai fazer na vida, é primeiro não causar dano. E os esteroides anabolizantes causam danos e às vezes irreversíveis. Para finalizar, muitas mulheres com aquela vontade, né, de ter o corpo perfeito, uma barriguinha, como eles dizem, sarada, sem nenhum tipo de gordura, fazem algumas aplicações de enzimas, por exemplo. Isso é ruim? É péssimo. Não faz nenhum sentido lógico você utilizar uma enzima que vai quebrar a gordura e essa gordura vai para onde? Metabolicamente, fisiologicamente, isso não faz nenhum sentido. Então, se a pessoa começar a pensar um pouquinho, ela não utiliza. Não utilizem, não é uso médico. E o que acontece então? Ela provavelmente muda de lugar, né, essa gordura, porque metabolicamente não se explica. É aquele velho princípio, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então você vai injetar uma enzima que quebrou a gordura. Ela vai para algum lugar, né? Não tem como, o organismo não absorve aquela gordura, joga na corrente sanguínea e depois. Né? Então, assim, metabolicamente, fisiologicamente, não tem nenhum sentido esse tipo de tratamento. A gente tem mais uma pergunta. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? Adriano, Adriano, você fala de onde? de América. Tá ótimo, qual a sua pergunta? Eu queria perguntar para a doutora quais são os sintomas da hipertireoidismo e qual é o exame que detecta esse tipo de doença. Certo. Bem, o hipertireoidismo já é o excesso do hormônio tiroidiano e não do esteroide anabolizante. O esteroide anabolizante ele é produzido na gônada, no testículo, no ovário ou na suprarrenal. O hormônio tiroidiano é produzido aqui na tireoide. O excesso de hormônio tiroidiano pode causar taquicardia, arritmias cardíacas, sudorese, tremor, ansiedade, pele quente, aumento do ritmo intestinal, entre outras várias alterações. É como se fosse um aumento mesmo do trabalho celular do metabolismo basal. E a detecção é por dosagem do TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, produzido na hipófise, e do T4 livre, que é o hormônio tiroidiano. E assim o médico consegue fazer o diagnóstico facilmente. Tá ótimo. Doutora Ana Paula Meirelles, endocrinologista, tirou algumas dúvidas nossas. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigada a vocês, eu que agradeço o convite. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta continuando falando sobre saúde, vamos falar sobre a saúde das grávidas. Até já! Vamos falar sobre a alimentação durante a gravidez, que merece, é claro, uma atenção toda especial. Nesse período, a mulher precisa ingerir mais nutrientes, né? Então tem que ficar mais saudável. Para falar sobre esse assunto, a gente fala com a doutora Flávia Ferrazzo Figueiredo, ela é nutricionista. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Bom, acho que a pergunta que todo mundo quer fazer, principalmente o marido, né? Por que as mulheres grávidas sentem tanta fome? Então, a partir do momento que a mulher fica grávida, ela tem uma necessidade um pouco maior de nutrientes. Então, essa necessidade maior de nutrientes acaba tendo o aumento do apetite mesmo dessa gestante. Então, é normal. Toda gestante, até mesmo nas primeiras semanas, é um sinal normal do organismo avisar, olha, vamos alimentar um pouco mais, porque a necessidade de nutrientes agora vai ser um pouco maior. Pois é, mas aí nessa vontade de comer mais, né, nessa fome maior,
termina comendo muita coisa que às vezes também a quantidade não seria ideal, né? Às vezes nessa fúria pela fome, às vezes a gestante acaba recorrendo a alimentos mais açucarados, a um número maior de frituras, então não é por aí. Então, na gestação, no geral, tem que ser muito bem equilibrada essa alimentação. Como que tem que ser? Olha, não existe regra. A gente tem que lembrar que cada mulher vai ter um organismo, cada um tem sua individualidade bioquímica. Então, através de análise de sinais e sintomas, alguns exames laboratoriais, a gente vai saber identificar bem o que cada gestante está necessitando. Mas o principal é não cortar nada. O que tem que fazer é uma modulação através dos nutrientes. Ter quantidades adequadas de carboidratos, de proteínas, lipídios sim, não é porque é gordura que a gente tem que retirar da alimentação, só que tem que saber qual tipo de gordura adequado. E principalmente os micronutrientes, né? Vitaminas, minerais, bastante água. Então tem que ter um equilíbrio entre todos esses nutrientes. Bom, quais são as vitaminas, ou são todas, que a mulher grávida necessita mais nesse período? No período da gestação, às vezes até antes da gestação, o que é mais recomendado é o ácido fólico, né? Que alguns ginecologistas até entram em forma de suplementação oral mesmo, porque às vezes a gestante não consome uma quantidade necessária, que vai ser primordial para a formação do tubo neural, formação de alguns ácidos intestinais desse bebê. Então, o ácido fólico é um nutriente extremamente necessário, principalmente nos 3 primeiros meses de vida. Que na alimentação a gente vai encontrar bastante vegetais verdes escuros, alguns grãos e cereais. Mas, claro, a gestante precisa de um conjunto de vitaminas e minerais. Uma vitamina é muito dependente de outra para ser absorvida, assim como os minerais. Então, quanto mais variada é a alimentação dessa gestante, melhor vai ser essa gestação, mais saudável vai ser tanto a mãe quanto o bebê. Então, além dessa alimentação saudável, ela precisa de qualquer forma de uma suplementação? Normalmente o ácido fólico é dado, tá? Porque necessita de uma quantidade maior. Então, às vezes, só pela alimentação, ela não vai conseguir essa ingesta. Então, os ginecologistas têm como cuidado sempre suplementar um pouco essa questão do ácido fólico em cápsula, tá? Como lidar porque normalmente, principalmente nos primeiros meses, as mulheres enjoam mais, né? Tem outras mulheres que enjoam a gravidez inteira, né? Às vezes fica até difícil de comer. Como contrabalancear tudo isso? Principalmente porque, às vezes, quando a mulher enjoa demais, nem consegue comer direito, né? A questão dos enjoos, tem algumas táticas que a gente pode utilizar para melhorar essa questão dos enjoos. Na verdade, até a própria gestante, ao longo da gestação, ela vai identificando o que é que dá mais azia, mais náusea e vai retirando isso da alimentação. Mas alimentar de poucas em poucas horas, não ficar longos períodos sem se alimentar, melhora a questão do enjoo. Alguns sucos mais cítricos normalmente melhoram um pouco essa questão do enjoo. Comer devagar melhora muito, tá? Então, na verdade, cada gestante vai identificar quais são esses alimentos que às vezes prejudicam um pouquinho, não faz muito bem, dá uma náusea. Normalmente, essa náusea dura os 3, 4 primeiros meses. A tendência é ir melhorando. Mas a própria gestante vai identificando e vai excluindo alguns alimentos. Os sucos mais cítricos não fazem mal? Não, pelo contrário, né? Porque muitos têm na cabeça que os sucos mais cítricos podem piorar a azia, a má digestão. Pelo contrário, tudo que é mais ácido, os alimentos mais ácidos, mais cítricos, eles vão deixar esse estômago mais ácido, melhorando a digestão. Porque muitos acham que o estômago não tem que ser ácido. Sim. E, na verdade, o pH do estômago, ele tem sim que ser ácido para ter uma quebra normal de proteínas e de outros nutrientes para ter uma absorção correta. Tá ótimo, a gente tem uma pergunta por telefone. Tá, Alô, joia. boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? Ô, Marcos. 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 Isso, você fala de onde, Marcos? Eu falo do Parque Amazonas. Pode fazer a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Que eu estava fazendo academia e aí eu comprei uma tal de creatina, tomei e passei mal. Ela cortou a urina, minha urina. Queria saber se tem algum problema. Eu parei de usar.
Tá ótimo, obrigada. Apesar de não estar muito associada à gestação, o uso da creatina, ela tem que ser usada por no máximo 20 dias e depois você tem que interromper. Então, talvez a creatina possa ter feito mal para ele, no caso, deve praticar atividade física, porque sem praticar atividade física não faz muito sentido. Pode acontecer isso mesmo, você tem uma retenção exagerada de líquidos e acaba que pode prejudicar. Então, a creatina tem que tomar cuidado mesmo, tem que ser com acompanhamento de uma nutricionista. Agora, doutor, voltando aqui na gestação, nas mulheres grávidas, a falta de alguns nutrientes durante a gestação pode fazer com que a criança nasça com um peso menor do que deveria ou nasça prematuro, alguma coisa assim? Pode, com certeza. Alguns nutrientes são importantes para a questão da formação óssea. Então, por exemplo, cálcio, magnésio, vitamina D, que eu acho que até ela está sendo bem comentada. A gente, né, viu nas últimas entrevistas que tem se falado bem da vitamina D, que está bastante ligada tanto à formação óssea como ao sistema imune também. E quase todas as gestantes são deficientes de vitamina D, porque acaba que pelo medo de tomar sol, tenha toda essa restrição, não se produz tanta vitamina D. Então, tá aí, esses 3 nutrientes associados para a formação óssea é extremamente importante. O ácido fólico, eu já falei, que também é importante para a formação de tubo neural. Então, qualquer nutriente, todos os nutrientes têm que estar juntos. Então, quanto mais variada essa alimentação, as chances de nascer um bebê saudável a termo, né, que chega a completar as 39, 40 semanas, tudo isso vai ajudar para um bebê mais saudável. A vitamina D é somente pelo sol? Somente pelo sol. Tem alguns peixes, mas que não estão ao nosso alcance, porque tem que ser peixes de águas profundas e frias, que não vão chegar aqui pra gente. Tá ótimo. Então, tomar um sol com consciência. Tem que comer bastante salmão. Bom, a gente tem outra pergunta. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? Cristiano. Cristiano, você fala de onde? Aqui do setor União. Tá, qual é a sua pergunta? Eu queria perguntar para o doutor o seguinte, minha namorada está grávida e ela está com 7 meses e a criança já está com 46 centímetros e 1,9 kg. E assim, minha expectativa é que a criança nasça, né, com uns 4,5 kg a 5 kg, porque eu nasci com 4 kg, a outra filha minha nasceu com 4,1 kg. E existe a possibilidade, ou o que ela tem que comer, porque ela também é alta, né? Eu também sou alto. Eu gosto de uma criança bem gordinha, que é bonitinha, mas que seja saudável, né? Mas não precisa também, tem 4, 5 quilos, coitada da sua namorada, né? Esse é o problema. Porque assim, lógico que tem toda uma questão genética. Então, assim, um peso saudável para uma criança nascer entre 2,5 kg até 3,5 kg tá excelente, é saudável, né? Claro que vai variar também do tamanho desse bebê. Então, assim, não precisa ficar tão preocupado. Esse tamanho do neném com 7 meses? Tá super dentro do normal. Tanto o tamanho como o peso tá ótimo. Porque agora vai ver que do 7º mês até o 9º mês é bem rápido. O ganho de peso é rápido e ele ainda cresce mais um pouco. Então, essa questão, cuidado, porque não só ele, como várias pessoas têm muito nessa cabeça, que bebê gordinho é bebê saudável e não tem muita relação. Se manter uma boa alimentação durante a gestação e esse bebê nascer com um peso adequado, as chances dele se tornar um adulto saudável é quase de 100%. Então, assim, acima de 4 quilos, várias pesquisas, inclusive, já mostraram que bebês que nascem muito acima do peso, ele tende a ser um adulto depois obeso. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a essa questão de peso, que bebê mais gordinho é mais saudável. Tem que estar dentro dos percentis saudáveis ali de peso para altura. Normalmente o pessoal fala que o saudável para a gestante é engordar de 9 a 12 quilos durante a gestação. Isso é certo? É o certo, é uma média boa. Vai depender muito de qual era o peso dessa gestante antes da gravidez. Se ela já engravidou num peso normal, saudável, esse ganho de peso, uma média de 1 quilo a 1 quilo e pouquinho por mês, tá excelente. Agora, se ela já engravidou com sobrepeso, ou às vezes até com uma obesidade,
Então, aí tem que tomar um cuidado um pouco maior. Nos 3 primeiros meses de gestação, não há uma necessidade de aumentar o valor calórico da dieta. O que a gente tem que garantir é que os nutrientes estejam adequados. A partir do 5º, 6º mês é que a gente preocupa em aumentar um pouco mais o valor calórico da dieta dessa gestante, para ela também não ficar desnutrida e, né, não adianta um bebê saudável e uma mãe que não está legal. Sim. Mas essa é uma média boa. Agora, doutora, tem como a gente falar, assim, dar um exemplo básico que possa ser utilizado pela maioria, de um café da manhã, um almoço, uma janta, assim, do que seria ideal para uma grávida comer? Dá. Lembrando que, né, tudo que eu disser Claro. aqui, a gente tem que considerar a individualidade de cada um. Às vezes eu vou falar uma coisa que uma gestante não gosta nem de ouvir, que dá enjoo, né? Então, vamos tomar um... Dá para substituir, né? Então, vamos pensar. A gente pode começar um café da manhã com um suco que pode conter, por exemplo, uma fruta ou uma polpa de fruta. Pode colocar folhas de hortelã e folhas de couve, que são riquíssimos em cálcio, e acompanhar com pão integral, com ovo mexido, um pão integral com uma geleia sem açúcar, ou às vezes até um patê de atum, por exemplo. Tá em um café legal que você conseguiu envolver todos os nutrientes. Leite, café, pode? Pode também. Tentar sempre o leite que tem uma redução de gordura. Evitar os achocolatados. Cuidado com a quantidade de cafeína, que pode interferir nesse desenvolvimento do feto. Tentar no máximo de 2 a 3 xicrinhas de café por dia. Existe uma polêmica quanto ao uso de adoçante. Para aquela gestante que não está acima do peso, eu mantenho o açúcar, mas eu tento usar o açúcar mascavo. Para aquelas que estão com sobrepeso ou obesidade, os adoçantes à base de estévia, que é interessante porque talvez ela não possa usar o açúcar. Às vezes até uma gestante que seja diabética. Num lanche da manhã, sempre fruta e às vezes colocar uma aveia e pode adoçar às vezes com um pouquinho de mel natural também é legal. Almoço, uma salada super colorida, o máximo que conseguir, usando temperos mais simples, como azeite extra virgem, um pouquinho de limão e o mínimo de sal possível. Se puder até não consumir o sal, melhor ainda. Sempre um carboidrato, de preferências integrais, arroz integral, um macarrão integral, às vezes pode trocar por uma batata doce, um pedacinho de mandioca, que também é legal, o feijão, que é essencial também, feijão, ou ervilha, ou uma lentilha, e uma carne, mas sempre variar essa carne, nunca tire nenhum tipo de carne. Então, de 3 a 4 vezes na semana uma carne vermelha, nos outros dias tentar usar o frango e o peixe, mas sempre carnes magras, tá? Então, nada de gordura aparente, não consumir a pelinha do frango ou o corinho do peixe. E de sobremesa, às vezes a gente pode usar ou uma fruta, uma salada de fruta, ou às vezes até uma gelatina sem açúcar é legal. Fazer lanches na parte da tarde, eu gosto de usar frutas e mix de castanhas, porque a gente consegue pegar uma quantidade de minerais super legal com mix de castanhas. Castanha de caju, castanha do Pará, amêndoas, nozes, são todas legais de usar e não precisa ficar tão preocupada com quantidades. Não precisa sentar com um potinho e comer tudo, mas também não precisa ficar contando muito, né? Isso, aí para grávida você tem que se controlar, né? Tem que controlar. E o jantar pode ser uma coisa bem parecida com o que foi o almoço. Sempre importante, sempre ter saladas variadas, um carboidrato preferencialmente integral e uma carne mais magra. E antes de dormir, se puder, ainda consumir mais alguma fruta, porque normalmente ninguém janta e logo deita, ainda mais a gestante que normalmente tem problema com refluxo, alguma coisa. Então, uma frutinha antes de dormir seria interessante também. Ah, ótimo, a gente tem mais uma pergunta. Alô, boa noite? Boa noite, Boa noite, quem fala? Paulo, Paulo, você fala de onde? setor Bueno. Tá ótimo, qual a sua pergunta, Paulo? Doutor, eu gostaria de saber se uma gestante, se ela, por exemplo, tem o hábito de tomar cerveja, na gravidez existe restrição, tipo, de não tomar nenhum copo, ou tomar um copo, ou 2 copos, ou não tomar nenhuma quantidade durante a gravidez? Eu tô adorando a participação dos homens. Eu ia falar isso, os homens estão ligando para falar sobre a gravidez, tá ótimo. Então, com relação à bebida alcoólica, eu sou um pouco radical. Eu acho que o álcool, nem para pessoas que não estejam gestantes, eu já não acho interessante, porque acaba matando neurônios, as boas bactérias do intestino acabam também indo embora com o uso de álcool, fora a infinidade de
coisas maléficas mesmo que o álcool traz. Então, assim, com relação à gestante, eu peço para não consumir nada de álcool. Alguns ginecologistas liberam, às vezes, um pouquinho de vinho tinto, assim, mas uma coisa, tipo uma tacinha pequena, bem de vez em quando. Eu ainda prefiro ser um pouco radical quanto a isso. Eu prefiro que não use nenhum tipo de álcool. Eu acho que é mais garantido que a saúde desse bebê vai ser infinitamente melhor. Eu acho que na gestação compensa tirar o álcool. Aqueles, não sei se são mitos ou verdades, vamos tirar, da avó, da bisavó e da mãe que contava de que a cerveja preta ajudava a dar leite. Pelo contrário. Não existe isso. Não existe isso. Você vai ver a história de cerveja preta, canjica, de tudo, leite condensado. Então, assim, para a produção adequada do leite, nada melhor que bastante água, tá? E uma alimentação equilibrada. E quanto mais estimulada eu ser, quanto mais esse bebê mamar, porque até na saliva do bebê existe uma substância que é estimulante, mais essa mãe vai dar leite. Então não precisa de nenhuma né? Isso é desculpa, então, né? Desculpa. Elas aproveitam um pouquinho. Né? Bom, agora essa questão do desejo que as mulheres grávidas têm durante a gravidez. Uns desejos, algumas vontades que deixa o marido doido, né? Por que essa vontade de comer coisas que talvez ela nunca havia comido ou coisas muito diferentes? Eu falo assim, às vezes o organismo é tão perfeito que talvez muito desses desejos pode ser indicação de deficiências nutricionais. Então existem alguns desejos até muito estranhos, às vezes nem é por comida. Mulher que quer comer terra, parede, tijolo. Então, muitas vezes pode ser deficiência de ferro, magnésio, zinco. Então, por exemplo, algumas têm uma necessidade muito grande por frutas bem cítricas, bem azedas. Limão. Pode investigar. Normalmente, ela tem uma necessidade maior pela vitamina C. Então, às vezes, essa necessidade não é frescura da gestante, coitada. Às vezes é porque ela tem uma necessidade maior naquele momento de um nutriente. Então, é importante até ela relatar isso para a nutricionista, para talvez estar colocando alimentos mais fontes desse nutriente que ela está precisando mais. Agora, o neném nasceu e os primeiros meses... tem aquela questão, a criança está pegando peso e tal, ela precisa continuar com essa alimentação? Ela tem que reforçar ainda mais? Como é que é? Vocês vão ver que é bem natural, assim, logo que a mulher dá à luz, já se perde muito peso, né? E eu falo que nada melhor que a amamentação para perder mais ainda. E tem que lembrar que tudo que ela comer vai ser passado para o bebê. Pelo leite, então tem sim que tomar bastante cuidado, principalmente para evitar cólicas no bebê, para ele continuar desenvolvendo bem, ganhando um peso saudável, nem muito devagar, nem muito acelerado, e ter um desenvolvimento certo. Mas muda um pouco, porque o gasto calórico que essa gestante tem aumenta de 500 a 700 calorias a mais com a amamentação. Então, também não se pode ter uma dieta muito restritiva na fase de amamentação. Às vezes, ela precisa até de um aporte calórico um pouco maior do que ela tinha na gestação, porque o gasto energético dela é bem maior amamentando. O que não é bom, então, a mulher que está amamentando comer ou tomar? Cafeína em excesso, até mesmo pode atrapalhar o soninho do bebê. Cuidado com alguns chás também, porque alguns chás têm muita cafeína, então também é bom tomar cuidado. Leite derivados para algumas gestantes faz uma produção excessiva de gases, tá? Então também pode dar bastante gases no bebê. Fumar, nunca nem pensar. Consumo de bebida alcoólica, de maneira alguma. Então, na verdade, ela tem que ter realmente uma alimentação extremamente saudável também durante a amamentação, porque tudo que ela comer vai para o bebê. Então, até na fase de amamentação, você pode definir o que seu bebê vai ser numa fase da infância, na adolescência e na fase adulta. Tá? Então, cuidado com excesso de gorduras saturadas, excesso de açúcar, alimentos que causam muita alergia, como frutos do mar, comidas cruas, como ovo cru, peixe cru, que podem ter ali uma salmonela e pode causar uma intoxicação alimentar perigosíssima, às vezes até um vírus de hepatite. Então, alguns alimentos é bom ter cuidado. Tá, vamos falar com as outras telespectadoras. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Thaísa. Thaísa, a primeira mulher a participar nesse quadro. Boa noite, qual a sua participação?
A minha primeira gravidez, eu tive insuficiência placentária e eu queria saber se eu tenho chance de ter de novo na segunda gravidez. Tá ótimo, obrigada. A não ser que seja de algum fator fisiológico dela que não esteja relacionado à alimentação. Mas O que seria isso? A insuficiência placentária é como se ela não conseguisse segurar a placenta no lugar. Tá? Então, às vezes, uma dieta um pouco mais proteica, rica em algumas vitaminas e alguns minerais, pode melhorar essa questão na próxima gestação. E não quer dizer também que ela teve na primeira, que ela vai ter agora nessa segunda gestação. Mas, claro, se ela puder melhorar a questão principalmente proteica, que é de sustentação mesmo, estrutural, pode ser que ela melhore, os riscos sejam menores. Tá ótimo. Doutora Flávia Ferrazzo Figueiredo, nutricionista, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada, boa noite. Boa noite. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Volta agora no Sociedade Questão, na parte final do nosso programa, aquela parte mais light, mais tranquila. Momento de você ou escutar uma música bem tranquila ou dançar, que é o nosso caso agora. 10 horas e 23 minutos, eu apresento para vocês pela segunda vez aqui, Filé Carioca. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Muito bem. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu que agradeço, né? O espaço, a oportunidade. E sempre que chamar, a gente está aí. A gente chama sempre, então. Isso Vamos aí. apresentar o pessoal? Vamos embora. É o seguinte, Filé Carioca hoje está contando com o Leandro Venâncio, aqui de Rosa. Velho conhecido da Sociedade Velho conhecido Questão. aí, né? Ele é todo responsável por toda essa produção harmônica, né? Do meu lado esquerdo aqui de preto, Serginho no violão, já está acompanhando a gente, já tem bastante tempo. Meu parceiro Rodrigo, representando aqui a banda Malagueta, também são parceiros nossos. E Lucas Felipe no surdo, né? Que dá aquele som legal. Né? Isso aí. E aí, gente, como é que estão as apresentações? Como é que está a carreira de vocês? Como é que tá? Olha, tá ótimo. A perspectiva tá muito boa, né? Dentro desse... A gente está trabalhando em paralelos, né? Faz tanto samba de raiz, quanto também o samba rock, que é um projeto que tá muito bem aqui em Goiânia, né? E a gente tá abrindo esse mercado juntamente com outras bandas. E vamos ver o que dá. Vamos ouvir, então? Vamos embora? Primeira música de um grande mestre nosso, de todos os músicos, Jorge Ben. Vamos embora? Vamos lá. Que maravilha. E lá fora tá chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. E ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, e coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando em harmonia sem cessar. E ela vem chegando de branco, meia pura linda e muito tímida, com a chuva molhando seu lindo corpo que eu vou abraçar. E a gente no mundo, no meio da rua, no mundo na chuva, a girar, maravilha, a girar, que maravilha, a girar, a girar e a girar.
E assim vai. É isso aí. E como é que tá? Vocês estavam falando sobre esse projeto de samba rock? Conta um Então, pouquinho na pra verdade, esse projeto de samba rock teve início, somos recorrentes do samba de raiz, né? A convite dos nossos amigos ali do Rodeio Rock Bar, a gente começou um projeto aos domingos lá, e que está dando super certo, né? E estamos também começando outro projeto no Cerrado, junto com o Tato, né? Um parceiro nosso, junto com outra produtora também que está entrando junto com a gente, né? E para divulgar a música brasileira, a balada brazuca que está forte no Rio, em São Paulo, e fazer esse movimento aqui de música brasileira, entendeu? Resgatar aí as raízes, né? Resgatar a nossa cultura. E o samba com rock, com MPB, o samba de raiz, o pagode, que é um som E o muito goianiense legal. gosta. Gosta muito. É, né? Não só o goianiense, o brasileiro, né? O brasileiro. É porque eu falo goianiense porque aqui a gente fala tanto de música sertaneja, né? É, mas mas- as pessoas gostam também de outros ritmos, né? Porque não oferece muitas vezes, Justamente. Tem essa característica aí, normalmente do goiano gostar de sertanejo e tal, mas o pessoal tá aceitando legal e não adianta, né? né? É, samba não tem jeito. é uma música muito envolvente, né? Então Com não tem certeza. como não gostar, não. Você estava falando que vocês estão... Quais são os locais fixos, pessoal? Olha, saber? na verdade, a gente nos apresentamos no Rodeio Rock Bar de forma quinzenal, né? A gente está começando um projeto no Cerrado. A gente vai deixar todo no nosso facebook.com.br Filé Carioca. A gente está deixando lá já e vai ser semanalmente no Cerrado às sextas-feiras, né? Ah, legal. A gente só tem que aparar as arestas aí do que tiver faltando e já começar a dar pé nesse projeto aí. Entre esses outros lugares, tem o Café da Music também, que é de forma quinzenal, ou porventura alguma outra data ou não, acaba não sendo. No Gamboa também, lá do Marcos. Né? Então E tem o projeto várias tá portas legal. abertas pra isso, né? Tem muita, a gente sempre disponibiliza na nossa página a nossa agenda toda da semana, então dá para o pessoal acompanhar legal. Tá ótimo. Vamos ouvir mais uma? Vamos embora? Então vamos lá. Essa música o Samboa regravou em samba. A gente vai tentar fazer aqui. Não? Eu vou aproveitar, porque eu já falei que eu gosto do sambô, para dedicar minha música pro meu pai, pode ser? À vontade. Então tá, eu vou mandar pro meu pai porque ele também gosta. Então é isso aí. Todo mundo gosta, né?
Bom demais. Não tem como ficar parado, A gente né? está um pouco limitado aqui ainda, né? No show, na energia, né? Do é lugar, outra coisa. mais instrumentos, aí fica bem, Com bem certeza. legal. Bom demais. Gente, vamos passar o telefone de contato? Vamos embora. É o seguinte, Filé Carioca hoje, tanto no facebook.com/Filé Carioca tem nosso número. Ligar no Leandro Venâncio. Me lembra aí, Venâncio. 81 26 21 75, ou então no número 8594 19 13, ou então A gente tem aquele no são número aqueles lá. 8528 1708. isso aí. 1708. Isso aí, os números estão na tela. E o Facebook, né, que também o pessoal pode contar com a agenda e também entrar em contato com apertar vocês. curtir lá no Facebook, no Filé Carioca, já sempre aparece no mural da galera, Tá na ótimo. agenda. Gente, obrigada pela presença de vocês. Isso. Mais uma vez foi um prazer, tá? Recebê-los. Voltem mais agradece. vezes, tá bom? E vão... Já deixou o telefone de contato, tudo direitinho? Já, tá tudo certo. Próximo show, apresentação aonde? Sábado no Sábado. Cerrado. Sábado no a partir Cerrado, das 14 sábado horas, no no Cerrado. No Cerrado. Cerrado. No Cerrado, ali do lado do Goiânia Shopping. Tá ótimo. Obrigada, gente. É isso. Muito obrigada. Uma excelente noite para você. A gente volta na próxima segunda-feira. E, é claro, a gente termina com Filé Carioca para você. Até lá. Tim Maia.